Olá, gente! Hoje vou falar sobre o documentário que vão fazer sobre a Cleópatra na Netflix, né? E a escolha, no mínimo controversa, de colocar uma atriz negra para interpretar uma mulher que era de uma linhagem totalmente europeia, ou pelo menos a grande maioria da linhagem dela vinha da Europa, né? Porque ela vinha da dinastia de Alexandre o Grande, né? Porque o Alexandre o Grande, ele era o rei, o imperador que unificou a Grécia e que saiu, né, conquistando praticamente tudo, né? E um dos locais que ele primeiro conquistou, né, que foi um dos primeiros países que ele conquistou na época foi o Egito, né? Inclusive ele fundou a cidade de Alexandria. E o que acontece? Não é uma questão de se ela era ou não egípcia, né? Porque tem esse debate, né? Se os egípcios ali eram negros ou eram caucasianos, né? Fica esse intenso debate, sendo que hoje em dia eles são meio que um meio termo, mas na época estima-se que realmente a população não era como é hoje, então ela era mais caucasiana, né? Mais similar aos povos ali do sul da Europa, né? E o que acontece é que realmente a Cleópatra, se você for pesquisar a linhagem dela, ela não tem, ela não tem, podemos dizer, sangue egípcio, né? Ela era toda de uma linhagem de uma família real que casava ali entre si, então tinha a consanguinidade, né? Você tinha aqueles casamentos ali de família real que muitos eram parentes, aí tinha essa complicação, mas você imagina, né, que como é que uma pessoa de uma família real vai ser, né, uma família real europeia vai se parecer ali de uma região da África subsaariana, não faz o menor sentido, né? Só que isso aí é aquilo, essa cultura afro-americana, ela tende a dizer que tudo que vem do norte da Europa, do norte da África, é negro também, né? Então, não, eles, parece que esse povo nunca viajou para o norte da África para ver como é que é a região, né? Eu posso até citar exemplos aí, posso até citar um exemplo de um cara que é muito famoso, que vem do norte da África, que é o Zinedine Zidane. Você vai dizer que ele é negro? Não, ele é caucasiano. O Zinedine Zidane, ele é caucasiano, né? Enfim, e ele é do norte da África, ele é argelino. Você tem o Benzema também é argelino, norte da África. Você tem diversos jogadores que são do norte da África ali que não são negros ou até mesmo com pele escura, né? Eles são caucasianos mesmo, né? São mais parecidos com o povo ali do sul da Europa, né? Então isso é uma coisa que os afro-americanos eles ficam com essa coisa na cabeça deles aí de que não, que todo povo do norte da África é negro, né? Então, assim, só que a questão mais, assim, controversa ainda é porque a Cleópatra, ela não tinha linhagem no Egito, ela só nasceu no Egito, mas ela vinha de uma família real que a origem é na Macedônia. Aí o pessoal fala, mas ela também tinha sangue persa, não sei o quê. De qualquer forma, os persas também eram caucasianos, né? Os persas também eram caucasianos, né? Inclusive, dizia-se que os persas tinham muitas similaridades físicas com os gregos. Então, você imagina que os persas também eram bem brancos também, né? E até hoje o são, né? Se você pega um persa, você pega o iraniano, o persa iraniano, né, ele não é negro, né? Ou até mesmo marrom, né? Como o pessoal fala, né? Brown, né? Não é, entendeu? Então, você teve toda essa polêmica, muita gente está batendo na Netflix. A Netflix já não é a primeira vez que faz esse tipo de coisa. A Netflix substituiu o Albert Wesker e botou o Blade Wesker, né? Que ficou mais bizarro ainda. Não sei nem se é mais bizarro não, ou menos bizarro do que isso, né? Já fiz um vídeo aqui falando sobre o Blade Wesker, né? Eles botaram um negro para fazer o Wesker, mas aí tiraram basicamente todo o personagem, né? Porque ficou identificável, o cara ficou mais parecido com o Blade. Então, esse é o problema de você alterar a etnia também, né? Aí agora a esquerda ficou meio também revoltada com a Disney, porque a Disney escalou a tal da Sydney Agudon para fazer a Nani no live action do Lilo Stitch, né? Tipo,
quem liga pra isso, né? Pô, a live action do Lilo e Stitch, um negócio antigo pra caramba, né? Eu lembro que isso eu assistia quando era bem novinho. Foi uma das poucas animações mesmo que nem depois eu voltei a assistir, né? Porque eu assisti o Toy Story, né? É sempre, né? Os Incríveis, né? Tem as animações que a gente acaba assistindo depois, mas isso aí realmente foi legalzinho, mas tipo, nem lembro do jeito que tinha, né? E os personagens do Lilo e Stitch são nativos americanos do Havaí, né? Nativo americano do Havaí. E essa Sydney Agudong, ela é nativa do estado do Havaí. Só que ela não, eu acho que não é nativa americana e ela é metade filipina. E assim, a grande maioria nesses jornais aí que falam sobre notícias, eles pegaram fotos dessa atriz um pouco mais clara. Porque se você pega outras fotos dela, ela, se tomar um bronzeadinho, ela fica meio que parecido com a personagem que ela vai interpretar. Então não é assim, nossa, tipo, tá muito fora da realidade. E lembrando que ela é metade filipina, então assim, não é que é uma pessoa assim de etnia totalmente europeia que vai interpretar um nativo americano. Não, tipo, menos, né? Já teve coisa muito pior no cinema que ninguém, né, notou, né? Não, uma pessoa que é metade filipina vai fazer muita diferença, né? Mas, tipo, live action, de uma animação, aí você pega lá da Pequena Sereia também, que aí você fala, mas isso aí é tudo coisa fictícia, aí você, como é uma obra fictícia, e é uma visão própria artística do diretor, então é o estúdio que está fazendo aquela versão, e não quer dizer que aquela versão é a versão definitiva, ou aquela versão é a definição que todos deveriam seguir. Não, não é bem isso, entendeu? É, quer dizer, é essa questão, né, que eles afirmam, né, que não, é o diretor que está escolhendo, né, a versão dele para fazer. Então ele pode mudar a etnia porque aí não é um personagem real, é fictício. No caso da Cleópatra, é um documentário que está sendo feito. Então não é uma coisa assim, não, é a nossa versão, uma versão artística e não é baseada na realidade, não. Eles estão vendendo como se fosse aquilo. E lembrem-se que vai ter um filme, aí não é esse documentário, que foi escalada a Gal Gadot para fazer a Cleópatra. Eu acho que deveria ser escalada uma grega mesmo, né? Já que é para ter diversidade, né? Eu tenho, né, uma família de origem grega, eu queria que fosse representada uma grega para fazer a Cleópatra, que a Cleópatra era etnicamente grega, né? Seria mais fiel à realidade, mas enfim. Mesmo a Gal Gadot sendo selecionada, é menos pior, tipo, até porque ela é uma pessoa atraente e tal, então, e ela é do Oriente Médio, então você tem essa questão ali, né? Tipo, enfim. Pode ser que realmente ela tenha traços mais parecidos com a Cleópatra, né? De verdade, do que essa atriz que escolheram para fazer a Cleópatra nesse documentário da Netflix. E a questão toda envolvendo essa questão específica é essa, porque tipo, pô, você vai escalar uma atriz negra para fazer uma rainha que era caucasiana num filme sobre documentário, a mesma coisa se escalassem o Ryan Gosling para fazer o Martin Luther King ou se escalassem o Christian Bale para fazer o Barack Obama. É uma coisa assim surreal, entendeu? Não tem como justificar, né? É um filme, ainda mais que está sendo vendido como um documentário, você não tem como justificar isso, entendeu? Não é um live action que, tipo, você tem a liberdade do diretor de escalar quem ele quiser, né? Não é só porque a Pequena Sereia é uma sereia, não, porque ali é um live action, ali é a escolha do diretor. Mesmo que é bizarro, é sim bizarro, porque você está alterando a etnia, né, do personagem original, você ainda tem essa liberdade artística, né? Tipo, eles alteraram, por exemplo, a etnia do Heimdall, né, do Thor, né? O Heimdall é um nórdico lá que ele guarda os portões de Asgard. E ele é branco ruivo, né? E, e o Thor e o Heimdall do Thor, o filme da série do Thor, né, dos filmes da Marvel, ele é negro, então tipo, caramba, ele é ruivo, né? Aí então, tem gente que tá falando isso, né, que todos os ruivos de histórias aí em quadrinhos, de histórias reais, tá tudo sendo substituído, né? Porque a Cleópatra também poderia ter sido ruiva, né? Então estão alegando isso, né? Que não, olha só, né? Estão substituindo. E é verdade, né? Esse Wesker que fizeram aí da Netflix
da Netflix foi a série sobre Resident Evil, foi horrível. Tipo, botaram um negro pra fazer um branco loiro e, tipo, botaram o cabelo do cara que, meu, tipo, fizeram lá um negócio meio estranho, fizeram um topete pra ficar igual o Wesker. Aí tinha clones que eram carecas. Tipo, porra, tipo, ficou uma coisa meio nada a ver, tipo, pô, tá, um filme, é uma série da Netflix que não pretende ser fiel aos jogos. Então por que botaram o Wesker se não é pra ser fiel ao jogo, né? Botasse um outro personagem, isso que a gente fala, né? Quem é que vai levar aquele cara em... Quem é que vai levar aquele personagem a sério, né? Tipo, aquele cara, o Wesker? Não, aquele cara não é o Wesker. Aquele cara é o Blade. Aquele cara lá da série era o Blade, né? Então aí você tem vários especialistas aí falando que não, né? Quer ver, ó? Tem até uma petição, parece que estão falando aqui para tirar uma petição na internet que ó, atraiu cerca de 100 mil pessoas que apoiavam o cancelamento do documentário. Aí, pouco tempo após a petição viralizar, ela foi banida da plataforma. Quer dizer, estão tentando cancelar as pessoas aí que estão votando porque eles querem... Pô, se você quer fazer um documentário, não vai falsificar a história, vai estudar um pouco, né, meu? Porque assim, isso que eu acho bizarro, essa cultura afro-americana, ela acha que tudo no norte da África era negro. Tem gente que fala até que os gregos eram negros. Tipo, caramba, eu sou descendente grego, não tenho nada disso, né? Então, tipo, caramba, o pessoal é só estudar um pouquinho, né? Por isso que a gente fala o negócio lá da Wakanda, né? O Pantera Negra, toda essa história é legal, porque você pega um pouco de representatividade para essas pessoas, né? Agora, você quer pegar uma cultura que não é sua e transformá-la como se fosse sua, isso não é apropriação cultural, é apropriação cultural. E pior, você está falsificando uma história, você está fazendo uma limpeza histórica, né? Uma coisa que é bizarra, você está querendo reescrever a história, né? Porque não é isso, né? Então, assim, ainda uma das pessoas envolvidas com esse filme falou que não importa o que eles, é uma pessoa, né, que trabalha diretamente com esse filme, falou que a mãe dela, acho que a avó dela falava que assim, não importa o que dizem a respeito da Cleópatra, não importa o que falem sobre ela nas universidades sobre ela, né, sobre a Cleópatra, o importante é que ela era negra, né, tipo, não importa os fatos, ela era negra, fonte, juro por Deus, né. Então, assim, você vê que tá tendo muito. Você vê que tá tendo muito dessa discussão envolvendo essa série da Netflix, que série não, nesse filme documentário, né, da Netflix sobre a Cleópatra, porque diferentemente desses casos que eu citei, né, da moça lá do Lilo e Stitch, a atriz lá, a Sydney, né, e a moça lá da Pequena Sereia, o Blade Wesker, né? Diferente desses personagens, diferente dessas pessoas, tudo isso aí era fictício. Então, tipo, é a visão do diretor, né? Você podia alegar isso, a visão do diretor, mesmo por mais bizarro que seja, né? É a visão do diretor. Heimdall lá do Thor, né? Botaram um negro para fazer um cara, né, que era, né, na história original era branco, até porque a Asgard, né? Você pensa, pô, Asgard é um reino só para nórdicos, né? Então como é que vai ter um negro lá, né? Tipo, não faz sentido, né? O que é mais engraçado é que não tinha um branco no Wakanda, né? Então, tipo, o Wakanda se preservou muito mais do que Asgard, né? Então, faz o menor sentido, né? Deveria ser igual para os dois, né? Mas aqui no caso não é um personagem fictício, né? Na verdade, a Rainha Cleópatra foi uma pessoa de verdade, uma pessoa real, né? E tem inclusive fotos e imagens dela, né? Retratos dela, inclusive bustos dela, que mostram ela como era como essa personagem, essa pessoa que escalaram para fazer a Rainha Cleópatra, não, era bem diferente, né? Os traços, né? Enfim, tudo, né? Até a questão de pigmentação, como eu falei, a Cleópatra ela vinha de uma mesma dinastia ali de Alexandre o Grande, então o Alexandre o Grande, muitas pessoas falam que ele era ou ruivo ou loiro, então a Cleópatra também poderia ter essa pigmentação de cabelo, né, e pele, né, ela era muito branca e loira ou ruiva, né, é que na época os gregos, eles, é que assim, ruivo quando você
bate o sol no cabelo, ele fica meio dourado, então ele parece um cabelo meio loiro, né? É muito próximo, né? O ruivo do loiro é meio que próximo, assim, é meio... Às vezes, dependendo do sol, dependendo da iluminação, parece que o ruivo é meio loiro, né? Então você tem essa questão. Só que se for o ruivo ou loiro, isso não importa. Importa que a Cleópatra era branca, né? Então era caucasiana, de origem grega, né? Então é aquilo. Isso é totalmente controverso, né? Ainda mais se você fazer um documentário sobre isso, e pior, né? Você tem a Netflix agora, em vez de reconhecer o erro, falar, não, realmente nós erramos e tal. Fala, caramba, vamos fazer um documentário de uma pessoa real, que era branca, botar uma negra para fazer isso. Não, tá bizarro, né? Colocasse uma grega, qual a dificuldade de pegar uma grega lá na Macedônia atual? Falar, não, vamos pegar uma grega que tem os mesmos traços aí, tem um, né? E botar ela para interpretar a Cleópatra, né? Podia achar uma atriz boa lá, né? Vamos achar uma atriz boa ali no norte da Grécia para fazer realmente uma Cleópatra de verdade mesmo, a Cleópatra que seja mais fiel da história. Não botaram uma afro-americana para fazer uma europeia, tipo, caramba, não tem condições, né? E é aquilo, né? Tipo, fica essa questão, né, gente? Como é que pode, né? Aí vem a Netflix e pressiona esse local aí de petição para tirar a petição do ar, né? Como é que pode, né? Caramba, né? Tipo, em vez de reconhecer os erros, eles partem para cima dos fãs que realmente estão certos a respeito dessa história, né? Pô, é aquilo, né? É substituição, né? Eles querem impor nisso, né? A cultura afro-americana quer impor a todo mundo que não, que o norte da África só tem negro, que o sul da Europa não é, o povo é tudo mais escuro mesmo, então pode botar um afro-americano. Não, gente, né? O sul da Europa é branco igual todas as regiões da Europa, né? Isso é um grande mito, né? Eu tenho uma família grega, eu sei como meus familiares gregos são, eles não são nada assim, né? Isso para mim é fora de realidade, né? Tipo, isso é um absurdo, é um insulto, né? A quem realmente tem algum ancestral grego. Fala, caramba, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com quem né, dessa região. Quando a gente quer um pouco de representatividade, que grego é pouco representado no mundo, né? Não escala uma pessoa que não tem nada a ver, né? Enfim, é isso. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Mas enfim, por hoje é só. Espero que gostem do meu vídeo. Inscreva-se no meu canal no Rumble. É mais importante você se inscrever no meu canal no Rumble. Comente aqui embaixo, compartilhe meu vídeo. E é isso. E deixe um like.